Gente, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. É uma honra, né, para mim, poder falar com vocês, participar dessa atividade, que é extremamente importante, principalmente num dia, num tempo como nós estamos vivendo hoje, né? Então, quero agradecer ao pastor Manuel Neto pelo convite e também aos irmãos, né, por estarem aqui para a gente poder compartilhar. Eu sou um estudante, né, de filosofia e não me considero dos melhores, né, não sou tão aplicado assim na leitura, mas vou tentar, né, passar algum conteúdo, né, que acredito possa ajudar os irmãos a compreender esse tema um pouco melhor, né? Muito bem. Eu quero, então, começar falando o seguinte. Então, eu queria começar, irmãos, falando sobre esse termo, né, ideologia, tentando explicar um pouco o que significa e qual é a origem dele, né, enfim. Então, tem um pensador, um teólogo contemporâneo chamado Paul Ricoeur. Ele é francês e ele escreveu, dentre vários livros, um livro chamado A Ideologia e a Utopia, onde ele descreve a ideologia como um processo de distorção ou dissimulação em que um indivíduo ou um grupo exprime sua situação sem conhecê-la de fato ou sem reconhecê-la, né? Então, a gente, basicamente, né, a ideologia seria uma, um pensamento, né, a construção de uma ideia que ela está descolada da realidade, tá bom? Então, vamos tentar trabalhar nesse sentido. Então, a ideologia é um sistema, um pensamento, né, um conjunto de ideias que é tomado como verdadeiro, mas que está descolado da realidade. Então, seria esse é o conceito mais atual, né, vigente, vamos dizer assim, do termo ideologia. Mas esse conceito ele começa com o iluminismo, com os pensadores iluministas, no período de 1715 até 1789. É um período que vai culminar com a Revolução Francesa. Então, os ideais iluministas, eles provocaram, né, vamos dizer assim, eles despertaram, né, essas ideias de revolução, principalmente na sociedade francesa, e que se espalhou, né, pelo mundo inteiro, né, com aquela ideia de derrubar, né, a, a monarquia e o povo, né, assumir o poder, né? Então, essa ideia de liberdade, de revolução, né, de mudança no estado social vigente, foram bastante incentivadas pelos ideais iluministas. Então, os iluministas eles defendiam que a vida, né, a existência, ela está centrada na pessoa do homem, do ser humano, e que com o aprofundamento, o avanço da ciência, o homem ele se tornaria cada vez mais poderoso, capaz, e a sociedade ela seria também cada vez melhor. Ela estaria num franco progresso. Então essas eram ideias assim bem básico, né, a respeito do iluminismo. Então eles tinham uma confiança muito forte na ciência e que o avanço do conhecimento científico produziria uma sociedade melhor. E então
dentre esses iluministas, começou, então, uma corrente de pensamento que eles se intitularam ideólogos, tá? E um dos grandes expoentes, né, é um francês também, Antoine Destutt-de-Treyce. Ele foi um pensador nesse período da Revolução Francesa. Na verdade, ele era bem aristocrata, né? Ele era de uma família muito de pessoas ricas e bem culturalmente, né? Bem assim fortes, né? Eram intelectuais do seu tempo. E ele então começou a elaborar, né? Pensar a respeito de como se dá o pensamento, né? Então ele se chamava de ideólogo, e o ideólogo então era aquela pessoa que desenvolvia uma teoria sobre as ideias, teoria das ideias. E qual era o fundamento dessa proposta, né, desse grupo de pensadores? Era que a filosofia não tinha a ver com a realidade, mas que ela tinha a ver com as ideias. Era o pensamento, as ideias que poderiam conduzir, né, o homem, a humanidade, num caminho positivo, assertivo, né? Então, eles não se detinham muito sobre questões da realidade concreta, mas eles tinham mesmo assim uma forte influência, né, em relação a que a realidade ela é uma consequência das ideias, tá? Então eles não buscavam na realidade a resposta, né, para as suas perguntas, não, as ideias é que produziam uma realidade. Bom, o fato é que então eles depois começaram a chamar esse grupo, né, de pensadores de aqueles que estavam desenvolvendo uma ciência das ideias, tá? Muito bem. Então já tinha uma escola na França, o pessoal, né, se reunia, faziam vários estudos, vários ensaios, né, pensavam, elaboravam teses, teorias, enfim. Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, ocorreu então que esses teóricos iluministas eles começaram então a questionar, né, e confrontar os ideais de expansão, né, de Bonaparte. Então, inclusive esse rapaz, o Tracy, ele foi preso, né, ficou preso um período, enfim. E Napoleão Bonaparte começou a dar um sentido negativo a esse termo, né, ideólogos. Ele começou a chamar esse grupo de pensadores eles começou a chamar de ideologias, né? Porque esses pensadores estavam fomentando agitações políticas, né? Então ele começou a dar essa ideia, esse termo, começou a usar esse termo ideologia com um tom negativo, tá? Bom, a partir daí até Karl Marx esse termo, né, ideólogo, ideologias, ele tinha essa conotação mais negativa. E Karl Marx, então, ele tomou esse termo e começou a usar esse termo de vários sentidos, mas o principal deles era exatamente esse, o de uma distorção da realidade. Então, Karl Marx ele começou a apontar o capitalismo liberal, que era o sistema, né, econômico daquela sociedade na qual ele vivia, começou a colocar o sistema, o capitalismo liberal, no mesmo patamar da religião, que a religião ela já estava sendo, vamos dizer assim,
num processo de questionamento, né? E Karl Marx, então, a gente sabe, né, que ele sempre tem uma compreensão da religião muito negativa, né, e, inclusive de que a ideia dele, né, os princípios, né, com os quais ele elaborou suas teorias, era de que se a sociedade ela conseguisse atingir um nível de equilíbrio e de distribuição de renda, né, no qual toda a população ela pudesse usufruir, né, dos bens, dos produtos, né, que eram produzidos, dos bens, eles poderiam erradicar a pobreza, então resolveriam os problemas da sociedade que geram conflitos, que são essas diferenças, né, entre classes sociais, eles resolveriam isso, e não precisariam mais da religião, porque para Marx e há um grupo, né, de pensadores que seguem nessa linha, a religião, a única utilidade da religião é impor limite às pessoas, é colocar limite às pessoas, porque a sociedade ela precisa de algo que a limite, que limite as ações dos indivíduos, né? Que ponha limite aos indivíduos. Então, ele achava que a religião só tinha essa utilidade. Mas quando a sociedade atingisse um certo equilíbrio e equivalência nas condições sociais, eles não precisariam mais da religião, né? Então, vamos dizer assim, por isso aquela famosa frase, né, que a religião é o ópio do povo, porque para ele a religião que mantém as pessoas num certo padrão de comportamento, para não ocorrer a barbárie, né? Para que a sociedade não se torne, para que os homens não se devorem uns aos outros, né? Bom, e aí ele vai e coloca, né, o capitalismo liberal do seu tempo no mesmo patamar da religião, tá? E então ele engloba tudo em ideologia. Então, para ele, o capitalismo liberal, junto com a religião, eles distorcem a realidade, né? E mantêm as pessoas presas num pensamento distorcido da realidade. Ele pegou isso também do conceito da imagem, né, de uma fotografia invertida, tá? Então, por isso que passou-se o conceito mais forte hoje do termo ideologia, é o de distorção, uma inversão, uma produção de uma imagem invertida. Então, quando ele olha o mundo, a realidade, ele vê uma situação e ele, então, para mudar aquela realidade, ele precisa apresentar, construir, desenvolver uma ideia, um pensamento, uma teoria, vamos dizer assim, distorcida, invertida, né? Invertida, na verdade. Então, enfim, é bem interessante, porque na história do pensamento, a gente fala de pré-moderno, período pré-moderno, o período moderno e o período pós-moderno. Então, um dos grandes, vamos dizer assim, inimigos, mas uma das teorias bem difíceis hoje com a qual a igreja cristã, o cristianismo está lidando, é esse período que nós estamos vivendo, que ele está dentro do pós-modernismo, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí a evolução do pré-moderno, do moderno para o pós-moderno, essa passagem, né, do pensamento humano, né, do período pré-moderno para o pós-moderno, eu vou usar aqui a figura de um árbitro. Então, uma ilustração, né? Para o período pré-moderno, a gente poderia dizer que o árbitro ele
diria o seguinte: eu chamo as coisas tal como elas são. Então, eu vejo algo e falo sobre aquilo que vejo. E aquilo que eu vejo e aquilo que eu digo sobre o que eu vejo é o que é, né? Então, seria assim, poderíamos ilustrar aí o período pré-moderno, né, que vai aí até é anterior a 1650, tá? Então aí a gente vai ver os cientistas, a ciência se desenvolvendo, o período de Descartes, né? René Descartes, ele era um médico, matemático e também filósofo, e enfim, e outros. Mas aí, a partir de 1650, começou a haver uma mudança na maneira de falar a respeito do conhecimento, tá? E aí eles, então, o árbitro, nesse período moderno, a partir de 1650, diria o seguinte: eu chamo as coisas tal como as vejo. Então, o período moderno, né, seria esse período em que o que eu vejo ali é o que as coisas são, é o que é. O que é o que eu vejo. E no período pós-moderno, então, houve uma nova mudança no pensamento sobre o conhecimento humano, que é o seguinte: o árbitro, no período pós-moderno, ele diz o seguinte: as coisas não são nada até que eu as chame de algo. Tá? Então, é uma passagem, né, de um modo de pensar o conhecimento, a relação entre o sujeito que conhece e a coisa conhecida, né, vai passando, vai mudando de um período para o outro. E nós chegamos, então, no período pós-moderno, que ele inicia lá pelos anos de 1900, com novos pensadores, novos teóricos, e um dos mais importantes que a gente vai falar muito sobre ele é o Nietzsche, né? A gente vai falar um pouco sobre ele. Ele é das figuras, né, mais importantes para o início, é porque ele lança as bases do pós-modernismo, né? É o Friedrich Nietzsche, é um pensador muito conhecido, porque também é dele, né, ele escreveu um livro chamado Assim Falava, ou Assim Falou Zaratustra, onde ele escreve, né, aquela famosa frase, né? Ele fala que Deus está morto, né? Exatamente por causa dessa compreensão, dessa perspectiva de que, com o avanço da ciência e o desenvolvimento do pensamento humano, a pessoa de Deus, a figura de Deus, ela não é mais necessária. O que há é o que nós temos aqui, é o que está diante de nós, e não existe nada para além disso, e nós não precisamos mais explicar as coisas tendo como base, né, a pessoa divina, né, o divino. Não precisamos mais do divino para explicar nada, porque a ciência ela se desenvolveu e cada vez ela vai conseguindo aprofundar o seu conhecimento sobre a natureza, e não há mais necessidade dessa ideia de Deus para explicar nada mais. Então, aí, né, se inaugura esse período do pós-modernismo, né? E uma das coisas mais características desse período é o desconstrucionismo, né? Então, guarde bem essa palavra, desconstrucionismo, né? É o que marca esse período pós-moderno. Eu vou falar um pouco agora da natureza do pós-moderno, do pós-modernismo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o pós-modernismo, né? Quais suas principais teorias, princípios, né? Bom, então, outros teóricos,
beberam, né, na fonte de Nietzsche, principalmente a partir dessa afirmação que Nietzsche faz sobre sobre o fato de que Deus não é mais necessário. Inclusive Nietzsche dizia que Deus está morto ele diz nós o matamos, né? Que nós vamos evoluindo, né, crescendo no conhecimento, na interpretação da natureza, a ciência vai avançando, e nós, então, podemos abandonar o mito, né, de Deus. Bom, então nós vamos ter aí Martin Heidegger, que por volta de 1940, 1950, realmente institui, né, fortemente, né, as bases, os fundamentos do pós-modernismo. E outro autor também, um pouquinho depois, 10 anos depois aproximadamente, é o Jacques Derrida, também, né, ou Derrida, né, Derrida. Ele é um pensador também que foi muito forte, seus livros, seus escritos, seus pensamentos, eles foram também muito importantes, né, para o desenvolvimento do pós-modernismo e para essa elaboração de uma filosofia, de um pensamento desconstrucionista. Tá? Então, veja só, as bases, os fundamentos, os alicerces do pós-modernismo, ele está nessa afirmação da morte de Deus, porque aí quando você diz Deus está morto, você então também passa para uma outra afirmação, que é a negação total do absoluto. Não existem absolutos. Deus está morto, então acabou os absolutos, não existe. Então, uma vez que Deus está morto, inclusive até essa frase que eu vou citar agora é de um presidente tcheco, tá? O nome dele é Václav Havel. Se escreve Havel com H, né? E Václav. Ele também foi um pensador, mas ele escreveu uma frase muito interessante. A frase dele é a seguinte: uma vez que Deus está morto, qualquer coisa é possível e nada é certo. Então, quando você tira aquilo que é sólido, que é absoluto, né, que é firme, constante, imutável, então você pode colocar qualquer coisa no lugar. Qualquer coisa faz sentido, vamos dizer assim, né? Então, o pós-modernismo, ele começa a beber dessas fontes e desenvolver esses pensamentos. E aí, então, chegamos a Jacques Derrida e Michel Foucault, também são pensadores teóricos muito conhecidos, muitos educadores citam, né, na história do pensamento, né, esses personagens, esses pensadores são muito importantes e são muito, vamos dizer assim, muito apreciados, né, principalmente no meio dos educadores, né, dos pensadores dedicados, né, à educação, à formação intelectual, né? Então, é bem interessante. Bom, então, tendo como ponto de partida a morte de Deus, né, essa afirmação lá atrás de Friedrich Nietzsche, esses pensadores começaram a desenvolver suas teorias, né, que formam esse período chamado pós-moderno. Então, eu quero falar aqui alguns princípios do pós-modernismo que está ligado ao desconstrucionismo, tá? Então, lembre dessa palavra. É um processo mesmo de desconstrução, tá? Que vai começar a ocorrer. Então, começa da seguinte maneira: se não há uma mente absoluta, então
não há nenhuma verdade absoluta, e aí nós entramos nessa ideia do relativismo, né? Então, tudo epistemológico, né? Então, todo o processo do pensamento humano, ele é completamente relativo, né? Tudo pode ser, né? Tudo pode ser, né? Tudo é possível, tudo pode ser. Não existe uma verdade absoluta, né? Você não consegue fazer uma distinção entre um pensamento verdadeiro, entre os pensamentos, qual é o verdadeiro? Você não consegue fazer uma distinção entre as interpretações, as falas, sobre qual é a verdade. A verdade ela não é absoluta, cada um tem a sua verdade, cada um desenvolve a sua verdade, apresenta a sua verdade, a sua versão. Se não há nenhuma mente absoluta, então também não há nenhum significado absoluto, né? Que é o relativismo semântico. E aí tem a ver com o conceito, né, dos termos. O significado é o indivíduo, é o, é o indivíduo que conhece, é o ser do conhecimento, né? Olhando assim a natureza de um modo geral, a natureza tem um ser do conhecimento. Qual é o ser do conhecimento? O homem, o ser humano. É o ser humano que consegue desenvolver conhecimento e partilhar isso com os seus iguais, né, com os da mesma espécie, e produzindo símbolos, conceitos, né, que se tornam como normas, né, compartilhadas. Então, o ser humano ele desenvolve a capacidade de produzir símbolos e conceitos que são compartilhados com a sua espécie. Então, de forma que, quando eu falo cadeira, as pessoas conseguem saber o que é uma cadeira, né? Então, se eu digo a cadeira é azul, se as pessoas vão olhar, elas sabem o que é azul, sabem o que é uma cor, sabem que existem várias coisas azuis, e ela entende bem, ela consegue entender isso. Mas se não há nenhuma mente absoluta, então também não há nenhum significado absoluto. Então, eu posso dizer a cadeira é azul e você vai dizer, não, não me parece que a cadeira é azul. Eu penso que a cadeira ela tem uma outra cor, ela é sei lá, enfim. E também se não há uma mente absoluta, se a verdade, né, se não é possível a gente estabelecer o pensamento, distinguir entre os pensamentos qual é o pensamento verdadeiro, também não há nenhuma história absoluta. A própria história, os próprios eventos que se passaram, não podem ser tomados como absoluto. A descrição deles, a descrição que se faz deles, a interpretação que nós temos dos eventos passados, não pode ser tomada como absoluta. E isso aí aponta para o reconstrucionismo, ou seja, você pode reconstruir a história. Um evento que passou, ele pode ser tomado por uma outra ótica. Você pode construir uma outra narrativa daquele evento que passou lá. Então, depois, uma outra questão, outro princípio do pós-modernismo é que, se não há autor absoluto, ou seja, se não existe um autor que é absoluto, a gente não consegue captar, interpretar o que o autor realmente quis dizer, então nenhum escrito é absoluto. Também há um relativismo, né, textual. Então, toda interpretação de qualquer texto, ela é relativa. Não é o que o autor disse, de fato, quis dizer, mas é a interpretação que eu quero dar, que eu dou àquele texto. Se não há autor absoluto, também não há
nenhuma interpretação absoluta. Então, também a interpretação, né, porque já não é mais o que o autor realmente disse, é a interpretação que eu quero dar, também não existe uma interpretação absoluta. Cada um dá a sua interpretação. Tá? Então, é o relativismo hermenêutico também. E o outro ponto é, se não há nenhum pensador absoluto, porque não há interpretação absoluta, então cada um interpreta do modo que quiser, não há nenhum pensador absoluto. Se não há nenhum pensador absoluto, também não há nenhum pensamento absoluto. Também é o relativismo psicológico. Então, cada pessoa, né, pensa sobre a vida, faz da vida o que ela bem entender. E é a verdade dela. É a verdade dela. Ninguém tem que contestar, ninguém tem que brigar por causa disso, né? Se não há nenhum pensador absoluto, então não há também nenhuma lei do pensamento absoluto. E aqui é quando o pós-modernismo ele começa a confrontar o fundacionismo, tá? O fundacionismo, eu vou tentar aqui dar uma explicação a respeito, né, do fundacionismo. O fundacionismo é uma teoria do conhecimento que se baseia no conceito de crenças básicas, tá? Fundamentos que são básicos e que não mudam para a construção do conhecimento. Então, fundacionismo é uma corrente que vem desde Platão, Aristóteles, né? Inclusive é desse modo, né, que se pensa que é possível conseguir um conhecimento seguro. Por quê? Porque o processo do conhecimento, ele acontece sobre fundamentos, sobre bases, né, que são imutáveis, são fundamentos, são básicos, são alicerces sobre os quais o pensamento é construído. Eu não sei se a gente vai conseguir, eu poderia tentar falar um pouco mais sobre isso, vou tentar fazer isso, tá bom? Então, os fundamentos para o conhecimento são os princípios do pensamento e do ser. Qualquer demonstração, ela é garantida ao reduzi-la ao primeiro princípio de demonstração. Ou seja, quando você diz algo a respeito de uma coisa, aquele conceito, aquilo que você diz pode ser reduzido até a primeira demonstração. Se aquilo que você diz sobre algo corresponde ao que aquele algo é, aquela coisa é, se o que você diz sobre a coisa corresponde ao que a coisa é, então você tem um mínimo de segurança, né, de estar construindo um conhecimento seguro, tá? Bom, então, deixa eu voltar aqui. Então, uma outra questão é, se não há alguém que estabelece também propósitos absolutos, porque não há nenhum pensador absoluto, né, a partir da ideia da morte de Deus e, então, da anulação, né, do absoluto, não existem absolutos. Então, se não há nenhum pensador absoluto, não há lei do pensamento absoluto, e se não há alguém que estabelece propósitos absolutos, não há também nenhum propósito absoluto. Isso tem a ver com um termo chamado na história do conhecimento, que é teleologia, tá? É um relativismo que não haver a afirmação de não existirem propósitos absolutos, é um relativismo teleológico, que tem a ver com finalidade.
Então, toda finalidade ela deve ser tomada como relativa, porque os fundacionistas, aqueles teóricos que pensam a história do conhecimento, em que a construção do conhecimento está sobre bases, sobre fundamentos, bases, alicerces, eles, então, desenvolveram também essa ideia de que quando você olha, quando você observa a natureza, né, você percebe que existem finalidades, né, que existe essa causa, né, e consequência envolvidas por essa ideia de finalidade, tá? E algo, né, ele cumpre um papel, né? Aquele elemento na natureza, aquele ser na natureza, ele está em íntima relação com a natureza e ele cumpre um papel, né? Há uma finalidade, né? Mas aí o pós-modernismo vem dizendo, então, que não há, toda finalidade também é relativa, tá? E se não há nenhum bem absoluto, então não há nenhum certo ou errado absoluto. É o relativismo moral. E aí, né, nós estamos vendo, né, no nosso tempo, cada vez mais forte, essas ideias, né, que vão colocando em xeque vamos dizer assim, o pensamento, né, vigente, e trazendo, então, uma nova proposta, né, sobre a interpretação da realidade, né? Então, o que era moral, né, da ética, não é mais, né? E cada um vai, então, tomando aquilo que mais lhe agrada, o estilo de vida que mais lhe agrada, independente daqueles princípios morais vigentes, tá? Porque a ideia é desconstruir para erguer, né, uma nova realidade, tá? Então, essa é a força, né, que move o pós-modernismo, tá bom? Então, daí nós passamos à morte de todos os valores absolutos na pós-modernidade. Todos os valores absolutos, eles são descartados. Tem Jean-Paul Sartre, ele é um desses pensadores, né, desse período pós-moderno, e ele escreveu, dentre várias outras coisas, eu tirei aqui uma frase dele, ele dizia o seguinte: eu me conheci sozinho e como um homem que perdeu sua sombra. Não sobrou nada no paraíso, nem certo nem errado, e nem ninguém para me dar ordens. Também é um pensador, um teórico muito, muito conhecido, né, o Sartre. Enfim, e tem um outro pensador também, que é desse grupo, Aldous Huxley, que ele escreveu o seguinte: a liberdade que nós desejávamos, e de um certo, era a liberdade, ele vai dizer, é uma liberdade política e tal, mas também de um certo sistema de moralidade. Nós fizemos objeção à moralidade porque ela interferia em nossa liberdade sexual. Então, vários desses pensadores, eles têm assim uma aversão profunda, né, a qualquer ideia, né, de absoluto, de padrões, de normas, né? Então realmente há
uma ideia mesmo muito aprofundada dentro né, de que tudo é relativo, né? É uma relatividade geral, né? Total. Então, o que acontece? O pós-modernismo, que tem influenciado muitos dos pensadores e muitas sociedades, o pensamento pós-moderno ele é muito forte. A gente está vendo isso hoje no Brasil. Muitas sociedades elas já, né, foram afetadas por essas teorias, por esses pensamentos. E o que acontece? O pós-modernismo ele tem a sua raiz no ateísmo. O ateísmo é a raiz do pós-modernismo. Tá? E a consequência disso é o relativismo em todas as áreas da vida e do pensamento. Né? Então, como eu falei, uma das estratégias do pós-modernismo é atacar o fundacionalismo, que é exatamente essa teoria que afirma que não, nós não podemos aceitar ou pensar que tudo é relativo, né? Que o relativismo ele é real e ele é a principal forma de lidar com a realidade, né? Então, o pós-modernismo ele tem atacado e vai continuar atacando fortemente o fundacionalismo. Bom, então, C.S. Lewis escreveu também uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: não se pode oferecer uma explicação que venha abolir o objeto explicado para sempre. Cedo ou tarde, chega-se a abolir a própria explicação. Todo o propósito de ver o que está por trás de alguma coisa reside justamente em ver, através dessa coisa, um objeto real. Tá? Então, a vida não é ilusão, não é tudo ilusório, né? Não é nessa perspectiva, né, de que o que vale agora é a interpretação, não é mais o que as coisas são, mas como eu as interpreto. E é isso que é o importante agora. Então, existem, são os principais, vamos dizer assim, elementos com os quais nós temos de lidar hoje, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas da sociedade. Né? Eu tenho um livro muito interessante que eu queria falar para vocês também, que eu estou baseando, né, essas poucas palavras aqui, que esse é um tema muito, muito amplo, né, a gente falar aqui. Eu estou dando aqui uma introdução, na verdade, mas é um tema muito amplo. É esse livro aqui, ó, Apostasia e Governança Global, tá? Nova Ordem Mundial e Governança Global. Esse aqui é um apanhado de várias palestras que foram ministradas naquela conferência da consciência cristã que acontece todo ano lá na Paraíba, Campina Grande. Tá bom? Esse daqui é do ano de 2012. Então, naquele ano, a conferência Consciência Cristã trabalhou muito esse tema, né, da pós-modernidade, das ideias, né, e teorias que conflitam com a fé cristã. E eu queria indicar para vocês, tá bom? Vocês podem conseguir lá na Visão Cristocêntrica, que é a editora do evento, é a Visão Cristocêntrica. Não sei se está dando para ver aí, mas depois eu vou conseguir encaminhar para o pastor os slides, né, com mais informações, bibliografias, para vocês poderem acessar também, tá bom? Eu queria só falar, então, um pouquinho a respeito de como, né, como nós podemos, né,
que resposta, né, nós poderíamos dar a esses princípios, né, que sustentam o pós-modernismo, né? Então, primeiro, o anti-absolutismo, né? Então, todo pensamento atual no qual nós estamos nos debatendo, né, nos confrontando frequentemente nas artes, na música, na política, todas as áreas, né, na história, enfim, esse anti-absolutismo, né, essa tentativa de remover a ideia do absoluto. Então, é muito interessante. Os pós-modernos dizem, nós não podemos saber a verdade absoluta, né? E esse é um problema, porque ele acaba se autocontradizendo. É uma autocontradição, né? Porque quando você diz que não há absolutos, essa já é uma afirmação absoluta. Já é uma afirmação tomada como verdade incontestável. Então, eles se contradizem. Então, o anti-absolutismo é uma contradição, porque se você não pode afirmar a verdade a respeito de algo, como eles estão afirmando que não há? Né? Essa própria afirmação é uma afirmação absoluta, né? Então, a ideia do absoluto está presente, né, tanto na ordem que é notada, né, na natureza, na sociedade, na natureza, de modo, no mundo, né, na natureza, quanto também na linguagem, né? Então, você encontra absolutos, né? Eles falam sobre o anti-exclusivismo, né? Então, é uma outra questão que abrange aí o pensamento pós-moderno. Eles não gostam do termo exclusivo, eles não são exclusivistas, são anti-exclusivistas, né? Porque cada um tem a sua verdade, né? Então, toda verdade deve ser acatada, aceita, né? Então, a fé cristã missional, que afirma que Jesus não veio para salvar algumas pessoas e condenar outras. Jesus não veio para ajudar algumas pessoas a serem retas, enquanto deixou todo o resto no erro. Jesus não veio para criar outra religião exclusiva, né? Então, o que eu quero dizer aqui, esse pensamento pós-moderno, ele acaba influenciando muitos pensadores cristãos também. Muita gente dentro do universo cristão tem sido influenciado por essas ideias, né, de remoção do absoluto, e aí então começa uma certa ideia de universalismo, né, que a gente pode ver também isso, muitos cristãos, né, tomando o caminho do universalismo, quando eles dizem, não, todo mundo vai ser salvo. No final das contas, Deus é misericordioso, bondoso. Deus sendo Deus bom, não poderia lançar ninguém no inferno, né? Então, no final das contas, todo mundo vai, né, todos serão salvos, né? Então, isso cada vez tem sido mais frequente, a gente tem ouvido, né, muito isso. Essa guinada mesmo, né, esse movimento de uma parte dos cristãos evangélicos com relação a essa questão da identidade de gênero, né, da opção de gênero, né, opção sexual, enfim, já é, né, uma tendência, vamos dizer assim, um desvio, na verdade, da doutrina cristã, né, da fé cristã, influenciada pelo pós-modernismo, né, por esses pensamentos anti-exclusivistas, né. Bom, então, a alegação do anti-exclusivismo, né,
ela é o seguinte, é que é errado declarar que uma visão é verdade exclusiva, em detrimento de pontos de vista diferentes. Então, existem muitos, né, que caminham nessa vereda aí, né, de que não, nós precisamos ser politicamente corretos, né, porque quando você afirma que tem uma verdade, você está excluindo a verdade dos outros, né, e você está desprezando o ponto de vista das outras pessoas. Né? Mas o evangelho é exclusivista. Deus é exclusivista. O evangelho é exclusivista. Quando se trata do pecado, né, do homem perdido, né, do pecador impenitente, vamos dizer assim, né, então, como é que a gente pode lidar com isso? Exatamente dentro dessa perspectiva, né, que esse termo anti-exclusivismo, ele, na verdade, é uma proposta de pluralismo, ou seja, de que todo mundo tem a sua, deve ser respeitado, né, nas suas opções, nas suas escolhas, e que as escolhas de cada um são legítimas e elas têm o seu lugar, enfim. Então, isso vai crescendo, né, essa ideia de pluralismo, né? Então, nenhum ponto de vista é exclusivamente verdadeiro. Isso acaba também sendo uma afirmação exclusivista. É o mesmo ponto, né, da pessoa que diz que não há absolutos, né? Já é um absoluto. Você já está pondo um absoluto, afirmando que não há absoluto. É exatamente alguns pensadores têm inclusive admitido isso, né, que você dizer que não há Deus, né, é uma afirmação absoluta, né, também. Então, enfim. E daí vai, né, irmãos? É um assunto muito, assim, muito vasto, né, para a gente falar, são vários conceitos, enfim. Mas eu queria ler com vocês um texto lá em Salmos, 2 salmos eu separei, e o outro texto é um texto muito conhecido, que é o de Romanos 1, e aí eu vou fechar aqui, tá bom? Para poder dar oportunidade ao pessoal, se alguém tiver alguma pergunta. É o Salmo 14, versículo 1, se você puder abrir aí, né? O Salmo 14, 1, né, se você já conseguiu abrir aí, ele vai dizer assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. E o outro texto semelhante a esse é o Salmo 53. O Salmo 53, 1 também. Ele vai dizer, né, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Eu só queria dizer que, às vezes, nós tomamos esse versículo e interpretamos ele da seguinte maneira, de que o insensato, ou a pessoa que não crê em Deus, ou a pessoa que está imersa no pensamento pós-moderno, da morte de Deus, da inexistência de absolutos, de que cada um tem a sua verdade, e, enfim, que essas pessoas elas não são inteligentes. Quando a gente lê o termo insensato, né? Diz o insensato no seu coração, ou em outras versões, diz o louco em seu coração. E não dá para a gente interpretar dessa maneira, ao contrário, essas pessoas, a maioria dessas pessoas são muito inteligentes, elas
elas têm uma capacidade, né, de elaborar, né, argumentos muito elevada. Mas o que está dito aqui, quando se fala do insensato ou o termo louco, a palavra no original é a palavra, deixa eu ver aqui, é a palavra Nabal. E a palavra Nabal, o termo Nabal no hebraico, significa o moralmente tolo ou imoral. Então, na maioria das vezes, as pessoas elas abraçam o pós-modernismo, o desconstrucionismo, porque, na verdade, elas têm pavor, né, de viverem suas vidas tendo que prestar contas ou tendo suas ações limitadas, né, pelo absoluto moral. Tá? Então, elas têm um ideal de liberdade, né, de serem livres, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela afirma categoricamente que essa ideia de liberdade, ela é um engano, é uma distorção da realidade. Esse ideal de liberdade individual, né, que as sociedades buscam alcançar, atingir, né, e inclusive hoje, cada vez, né, aqui nós tivemos um caso de um adolescente que ele começou, então, a se entender como homossexual, né, como uma pessoa com atração e interesse em pessoas do seu próprio sexo. E eu fui conversar com ele, né, sobre isso. E aí ele falou que agora ele estava entendendo o evangelho de um modo diferente, que o Jesus que ele acreditava agora era um Jesus diferente desse que a gente sempre apresentou. De que o Jesus que ele acredita é o Jesus que aceita, né, ele como ele é, entende a situação dele, né? Enfim, eu disse para ele o seguinte, eu falei para ele, meu irmão, a homossexualidade ela é apresentada na Escritura como pecado, ao lado da mentira, ao lado do adultério, né? Ao lado da fornicação, da prostituição, do alcoolismo, né? Da bebedeira, né? Enfim, né? De todo tipo de hábito que vicia, né? É pecado. E o pecado, a Bíblia diz que ele está sempre e constantemente nos assediando. E qualquer pessoa que queira, né, aproximar-se de Deus, que queira empreender um relacionamento com Deus, ela terá de ir por Jesus e ela terá de continuar lutando contra o pecado. Uma pessoa que tem inclinações homossexuais, ela terá de lidar com o pecado, ela terá de resistir ao pecado, como um hétero que tem de lidar com as suas inclinações para a infidelidade, né? para o adultério, por exemplo, né? Então, uma pessoa hétero que comete adultério está pecando igual uma pessoa homossexual que se entrega à prática do homossexualismo, né? Que se entrega a esses desejos e a essas vontades da sua natureza. Então, o que acontece quando a Bíblia fala desse termo aqui, usa esse termo no Salmo, que o insensato, o louco, diz no seu coração não a Deus,
na verdade, é essa tentativa, é esse desejo de viver do jeito que mais lhe agrada, do jeito que agrada a si mesmo, e de sacudir, né, o jugo de sobre seus ombros, né? Então, é mais ou menos isso, né? E essa é a estratégia, né, forte que o pós-modernismo encontrou, né, o alicerce que o pós-modernismo encontrou para construir esse pensamento, né, relativizado, né, da existência humana, tá bom? Então, é isso, meus queridos.